Minhas queridas irmãs, queridos irmãos, que Jesus tenha dó de nós. Primeiro sábado de março, quando começamos nesse roteiro, né? E aí são os temas que foram trabalhados na jornada doutrinária de 2024. E o tema central da jornada, é sempre bom a gente lembrar disso, é: vai tu e faz o mesmo. Essa frase de Jesus, ela é extremamente inconveniente. Extremamente inconveniente. Poderia ter deixado a gente sem ela. Porque quando alguém diz, vai você e faz a mesma coisa, o que é que a pessoa está dizendo? É contigo. E faz o mesmo. Nem mais, nem menos. E se Jesus está dizendo isso, qual é a certeza que ele tem? É que eu consigo fazer a mesma coisa. E o que nós vamos dizer em relação a isso? Isso cai por terra a única desculpa que nós poderíamos usar para não fazer. Ah, mas eu não sou Jesus. Na opinião dele, você pode fazer o que ele fez. Você pode não conseguir fazer na mesma intensidade, no mesmo nível, porque, como nós sabemos, Jesus é um espírito de primeira ordem. Nós, na nossa grande maioria, somos de terceira ordem. Para quem não conhece essa tecnologia, espírito de primeira ordem são espíritos puros, não tem defeitos, não tem falhas, fazem tudo o que Deus ensinou com perfeição, dentro da ideia de perfeição humana. Aí eu falei de primeira e de terceira, tem os de segunda. Segunda são os bons espíritos. Francisco de Assis, ontem, 4 de outubro, dia de São Francisco, comemoramos o dia da sua morte. Um bom espírito. O que aquele homem fez é exemplo para a existência dessa casa hoje. Aí os de terceira ordem somos nós, teimosos, cabeçudos, queremos fazer do nosso jeito, da forma que a gente quer, da forma que a gente entende. A gente briga por bobagem, a gente perde a paciência por infantilidade, nós somos mal criados, nós somos rebeldes, nós somos teimosos. Deus insiste cotidianamente colocando situações na nossa vida para a gente fazer diferente, e nós teimosamente não fazemos, rebeldemente não fazemos. Por isso, nessa classificação, somos terceira ordem. Então, quando Jesus diz, vai tu e faz o mesmo, ele não está dizendo assim, não é para fazer como eu faço, eu sou de primeira ordem, e assim mesmo eu nem estou passando isso na sua cara, estou dizendo que você consegue fazer. E aí ele passa uma série de roteiros de como nós podemos fazer do nosso jeito. Como, por exemplo, diante de uma situação que nós possivelmente não venhamos a concordar em relação aos outros, em relação a nós mesmos, em relação à vida, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas se não for, faz conforme a tua vontade. Ele encarou a cruz. Nós às vezes precisamos encarar só uma situação desagradável. E aí o tema de hoje, nessa sequência, é: diante da dor, sempre o amor. Diante da dor, sempre o amor. O título, ele pode parecer genérico, mas não é. Ele é muito enfático. Diante da dor, não importa qual, não importa onde, não importa em quem, sempre o amor. O grande problema é que nós ainda não começamos a fazer talvez a coisa mais fácil e mais importante para o início do nosso crescimento. Nós estamos numa casa espírita, eu sou espírita, muitos aqui são espíritas, escolheram a doutrina espírita como referência de vida, né? Pelo menos é para ser assim. Porque se o espiritismo é uma doutrina, ele é um conjunto de ideias. A palavra doutrina, na sua essência, é conjunto de ideias.
E esse conjunto de ideias, ele tem um objetivo, que é a nossa conduta moral. Até falar em conduta moral é até estranho, mas para a nossa conduta moral. Então, quando escolhemos esse conjunto de ideias, ele tem como objetivo a nossa conduta, essas ideias devem nortear a nossa conduta. Essa é a lógica. E quando eu falo que é até estranho falar em conduta moral, é porque na perspectiva da doutrina espírita, e nesse sentido é uma perspectiva filosófica, moral diz respeito à nossa essência, a quem de fato nós somos e como nos expressamos perante a conduta. Então, se você é revoltado com os acontecimentos da vida, posso dizer que moralmente você é revoltado. Quer dizer, toda a sua conduta é de um revoltado, porque dentro você já é revoltado. E aí quando eu disse, é estranho falar de conduta moral, porque você pode ser revoltado, mas fora se comportar como um anjinho. Mas dentro você está uma fera. Então, moralmente falando, fora você pode ser Chico Xavier, mas dentro você é o capiroto de chifre. Então, moralmente falando, você é o capiroto, e não essa conduta externa. Por isso que em doutrina, quando falamos de conduta, e separamos essa interna e a externa, quando falamos de evolução moral, estamos falando da interna. E nesse sentido, quando eu penso dessa forma, eu não preciso me preocupar com o externo. Porque se moralmente eu sou revoltado, não importa o que eu faça fora. Mas se eu sou, por exemplo, agradecido à vida por ter pelo menos o que eu tenho, a minha conduta será sempre de gratidão. Por isso que nós espíritas, na essência da escolha de ser espírita, de escolher a doutrina como referência para a minha conduta interna, para quem de fato, o que de fato está aqui dentro, quando nós fazemos isso, o referencial de ideias que nós adotamos, a forma de pensar, a forma de sentir, ela deve ir se transformando nessa proposta da doutrina espírita, quer dizer, conjunto de ideias que os espíritos nos trouxeram. Então, espiritismo não é para discurso. Se eu não viver o que eu falo aqui, pode ser até bom para vocês, mas para mim é complicado. Eu já contei aqui que certa feita, uma terça-feira, eu tinha uma palestra no sábado, na Sociedade Espírita Caminho da Luz, lá de São Cristóvão. Eu ia falar sobre perdão, e um amigo espiritual chamado Gustavo, estava trabalhando, ele chegou junto com outro amigo, Afonso, e o Gustavo olhou assim e disse, você já está fazendo a palestra? E eu disse, estou. Você já está fazendo a palestra? Eu estou, até separei os textos que eu vou tirar, para ler um parágrafo ou outro, tá? Tá. Você já está fazendo a palestra? Ele perguntou 5 vezes. Aí eu... Na quinta vez eu fiquei calado. Ele disse, Enzo, eu não estou perguntando se você já separou os textos da palestra, se você já leu, se você já montou uma ideia, se você... Não estou, eu estou fazendo uma pergunta muito objetiva, perguntando se você está fazendo a palestra. E para não deixar dúvida, eu sei que você é meio jumento em inglês, mas o que eu vou falar eu sei que você sabe. Você sabe que no inglês tem o do e o make. Alguém aqui manda inglês assim, porque eu só sei muito mal contar de 1 até 10. Quem aqui que manda bem inglês? Por favor. O make é produzir. É o... Construir. É construir. E o do é o... Fazer, né? Fazer. Quer dizer, vamos do água. Quer dizer, vamos fazer água, né? E o... vamos make água, eu já estou lá produzindo água. Certo? Então, é produzir, é dar materialidade à coisa. Ele disse, eu vou refazer a pergunta, você make palestra? Quer dizer, a palestra era sobre perdão. E eu estava um tanto quanto pensativo se eu deveria ou não perdoar alguém.
Vocês estão entendendo? Eu escolhi ser espírita. Se eu escolhi ser espírita, eu escolhi a doutrina espírita. Quer dizer, esse conjunto de ideias. Nesse conjunto de ideias, diante de uma situação onde eu estou chateado e que a única possibilidade de conduta é o perdão, porque eu ainda não consigo compreender, se eu adotei essas ideias como referencial para mim, a doutrina diz que... Bom, a doutrina não fala nada sobre isso, ela pega o que Jesus falou, perdoar 70 vezes 7 vezes. Porque de Kardec deixa muito claro, o Espiritismo não trouxe uma moral nova, o Espiritismo adota a moral do Cristo, quer dizer, as ideias do Cristo sobre tudo e sobre todos. Então, diante de qualquer situação, de qualquer circunstância, o que nós devemos pensar, fazer, sentir? Bom, o sentir é consequência, não dá para começar pelo sentir, mas o pensar e o fazer, para nós espíritas, não existe outra forma. Não é do Chico, não é do Divaldo, do Emmanuel, do André Luiz, Filomeno, João, não, é a do Cristo. Agora eles ajudam a gente a entender e facilitar. E facilita. É a do Cristo. O que o Cristo diz sobre isso? E são ideias, não são palavras. Então não adianta eu memorizar um texto. Eu tenho que entender o que aquele texto fala e aplicá-lo conforme as minhas possibilidades. Eu posso ir embora? O título de hoje, como eu falei para vocês, é Diante da dor, sempre o amor. Então, diante de qualquer espécie de dor, claro, vamos deixar aqui no cantinho especial a dor fisiológica. Ok? A dor fisiológica. Porque a dor fisiológica, venhamos e convenhamos, não é uma coisa ruim. Ela é desagradável. Ela é desprazerosa. E ainda bem que ela é. Vocês sabem por que a hanseníase, a lepra, é tão fatal? Porque a lepra ela só mata em algumas situações. A doença lepra, ela por si mesma, salvo algumas situações, ela não mata ninguém. No entanto, como nós perdemos a sensibilidade da dor, a dor não consegue nos alertar, podemos morrer de uma hemorragia, porque cortou, não vimos, o sangue foi embora, você morre disso. A dor é um mecanismo de alerta neurofisiológico para nos informar que o nosso corpo sofreu uma agressão. E quanto mais intensa a dor, mais rápida tem que ser a ação e mais urgente tem que ser ela, porque quanto mais intensa, maior o risco da vida se encerrar em função dessa agressão. Então, a dor não é uma coisa má, ela é uma necessidade. Partindo desse ponto, partindo dessa lógica, por que chamaram essas outras coisas que machucam por dentro, como, por exemplo, vou usar o mesmo exemplo que eu sempre uso, porque eu sei que, por mais que eu repita todos os meses aqui, quando for amanhã e você, num belo domingo, está num dia de folga e vai olhar o grupo do WhatsApp da família, né? Você vai se irritar. Isso quem olha só no final de semana, porque só tem tempo de olhar no final de semana, né? Então, como você vai fazer isso amanhã, você vai esquecer do que eu estou falando, do que eu falei nas outras. Então, para lembrar, pessoal, uma mágoa dói muito. Porque a mágoa, e dependendo se você considera aquela mágoa como causa de uma traição, qualquer que seja, e a traição não no sentido marido e mulher, namorado e namorada e tal, mas uma traição de confiança, qualquer que seja ela, isso dói demais. E nós já falamos isso em outros momentos, que situações como essa não são culpas da outra pessoa. A outra pessoa, a única responsabilidade que ela tem em relação a essa dor que você está sentindo, é porque ela simplesmente mostrou o quanto você cria expectativas sobre os outros.
Então ela simplesmente mostra a sua incapacidade de compreender. Ela é a única responsabilidade que ela tem sobre o que você está sentindo. Porque ela foi com muita competência, mostrou o quanto você é incapaz de compreender. Porque se você compreendesse, você não criava expectativas. E se não cria expectativas, não vai existir nada. Porque você sabe que a pessoa pode fazer aquilo que é natural da conduta dela. Quer dizer, porque um animal, o cachorro não morde mais, é porque ele não tem mais os dentes? Não, ele não morde mais, mas os dentes dele estão ali. Então, se um dia de susto, eu já criei um Rottweiler, parecia um mamute, um doce de cachorro. Segundo consta, os cachorros são a réplica do animal que existe dentro do dono. Né? E o meu animal feroz já foi domesticado faz muito tempo. Né? Então, eu tinha aquele Rottweiler, ele era um doce. Só que num belo dia, num momento de susto, ele me mordeu e eu quase fiquei com o braço quebrado. Porque o bicho tem força. Você acha que eu fiz o que com ele? Quando ele olhou e ele viu que tinha me mordido, literalmente saíram lágrimas dos olhos daquele bichão. Eu fui consolado. Então eu fui brigar com ele, bater nele porque ele tinha me mordido. Ele não, deu dentro do bicho desse tamanho. Ele estava assustado. Ele não me viu. Aí eu fui tratar. Né? Então, machucou tal, começou a sangrar. Correr e tal. Ele era vacinado, tudo certinho. Então, quando a gente entende, quando a gente compreende o outro, eu não vou agir em relação à atitude do outro, eu vou agir em relação à minha atitude. Então, eu fiquei, pelo menos, um graminha irritado com ele? Não. Eu fiquei preocupado se alguém pegasse alguém bravo. Percebe? Então, mas uma mágoa nessa situação, dói muito. E quanto maior a sua incapacidade de compreender o outro, e quanto maior a expectativa que você cria em relação ao outro, ou uma situação, uma circunstância, seja lá o que for, mais intensa vai ser a dor. Então veja, a dor é proporcional ao que você tem, e não à situação em si. E não ao comportamento do outro em si. Então o problema da dor não está no outro, na situação. O problema da dor está em nós. É como nós agimos e reagimos diante das situações, circunstâncias e pessoas. E interessante, quando a gente pensa na dor, vocês olham para os outros. Pessoal, eu já disse aqui, essa frase não é minha, mas eu já repeti isso aqui mais de uma vez. Foi o homem de batina que manda aqui. Ele diz, esse lugar não existe por causa dos albergados de passagem. Se essa casa fecha, aí todo mundo fica preocupado. E agora os albergados? Pessoal, vão ser albergados em outros lugares. Mas vocês que precisam disso aqui para servir e para se descobrirem, para se transformarem, aí é que está a preocupação. Para onde vocês vão? O que fazer com a dor que vocês carregam? É um hospital? É uma escola? É um abrigo? Para vocês. Não para aqueles que vêm aqui, ficam uma semana, um mês, depois seguem. Porque eles podem ir para outros lugares. Já se deram conta o quanto vocês têm que agradecer a cada um desses que aqui vem? E não o contrário?
E o que é pior de tudo isso é que quando nós olhamos para a dor do outro, nós olhamos para o outro, né? E aqui uma instituição que lida muito com a caridade material, certo? Mesmo com o atendimento espírita, que vai cuidar dessa parte mais espiritual, psicológica, mental, né? De estima e tudo mais, daqueles que passam aqui. Mas o quanto você usa dessas palavras para com você? Vamos imaginar a situação. É muito comum que as pessoas adentrem por as portas desta instituição e chegam às vezes revoltadas com a vida, porque deu tudo errado, porque muitas vezes foram espoliadas, abandonadas pela família, né? Enganadas, exploradas, às vezes materialmente, financeiramente, sexualmente, no âmbito do trabalho e tudo mais. A ganância de pessoas, quem vem às vezes de outros países onde existem conflitos mais sérios, mais graves, por brigas políticas, religiosas, econômicas, sociais, culturais, seja, não importa o motivo. E as pessoas chegam realmente assim, em situações de muita vulnerabilidade social, espiritual, sem o conhecimento que nós temos sobre a influência que os espíritos trazem para atormentar as nossas existências. Então realmente as pessoas chegam muito desgastadas, muito frágeis, muitas vezes chegam quebradas, certo? E como assim? Pessoal, o ser humano, ele para conseguir existir, ele precisa ter referenciais que alimentam os seus valores, que alimentam quem eles são. Então, o que faz você ser você? André Luiz, e eu acredito que a maioria conhece a obra Nosso Lar, sabem que quando André Luiz sai do Vale dos Suicidas e é acolhido lá nas regiões de socorro de Nosso Lar, né, ele era médico, carioca, e vamos lembrar que, segundo o que os biógrafos falam, André Luiz teria morrido na virada do século, né? Século XIX, século XX. E o que era o Rio de Janeiro para o Brasil nesse período? A cidade mais importante. Então, o cara que morava no Rio de Janeiro, em relação às outras pessoas do Brasil, ele se achava como? Aí eu vou falar, eu sei que eu vou apanhar, eu sei que eu vou apanhar, né? Mas é a mesma coisa quando o pessoal do interior do Paraná vai para Curitiba e se encontra com curitibanos. Não vou falar aquela outra palavra, né? Que não dá para falar, né? É a senhora de Curitiba? Ah, tá. Não dá para falar, mas vocês sabem o que eu estou falando, né? Quem morou lá? Eu morei. Se você chegar num ponto de ônibus e alguém, e você der bom dia, a pessoa disser bom dia, não é de lá. É de fora, certo? E não é porque as pessoas são fechadas. Fechado é o pessoal do Rio Grande do Sul. Eu morei em Santa Cruz do Sul, a cidade mais alemã do Rio Grande do Sul, onde eles são alemães e acham que são alemães, e eu morei lá e tenho amigos lá. Você chega no ponto de ônibus, bom dia. A pessoa, bom dia. Mas ela dá bom dia com simpatia, né? Nessa cidade que eu falei, você, bom dia. Pois é, assim era André Luiz. André Luiz estava todo lascado no Vale dos Suicidas. Aí ele é acolhido. Começou a aliviar as dores. Capítulo 6. Chega um médico. Aí ele também era médico. O médico olhou e disse assim, que dó, né? Suicida. Aí ele, como médico, foi teimar com o médico. Não. Eu garanto que se essa conversa tivesse sido lá no Vale do Suicídio, ele tinha se botado o rabinho entre as pernas e ficado quieto. Porque estava todo arrebentado. Mas na hora que aliviou, como não tinha mudado dentro, como dentro era um médico vaidoso, carioca, rico. Disse, como assim você está dizendo que eu me matei? Então, já se viu isso, eu me matei.
Aí o doutor dá-lhe uma cacetada na muleira. Ele vai pedir serviço, capítulo 13. Eu queria um servicinho. Aí o Clarence olha para ele assim: rapaz, tenha vergonha, você quer mentir para mim? Você não quer serviço, você quer ser um médico aqui, você quer mandar, você quer fazer do seu jeito, você é vaidoso, orgulhoso, você é prepotente, não mudou nada. E ficou um tempão no Vale dos Suicidas. O que é a dor? O cara está lá porque ele cometeu suicídio, ele está pagando. Pessoal, isso não existe na doutrina espírita. Isso existe na concepção punitivista, primitiva, que nós espíritas carregamos. A dor é reflexo do que tem dentro de mim, e não do que foi feito fora. Então, duvidam? Deixa eu ler aqui. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Item 4, primeiro parágrafo. Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se quisermos, têm duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Ele não fala na vida passada, certo? Só para vocês terem uma ideia, uma das piores coisas que eu fiz enquanto ser imortal, eu tive uma encarnação muito boa, antes dessa, que até agora, se eu morresse essa semana, olha, eu acho que eu não ia morrer com tanto peso na consciência. E fora essa, teve uma outra que eu morri, mas eu morri bem. Eu não produzi tanto produto para a horta, eu não produzi tanto estrume. Só que quando eu cheguei do outro lado, que eu olhei, um filho de uma mãe, que não era filho da luz de jeito nenhum, tinha me envenenado. Quando eu descobri isso, o ódio que eu não tinha usado para produzir estrume durante a encarnação, eu usei do lado de lá. Eu só criei uma escola para obsessores. E olha que eu treinei eles bem. Olha esse parágrafo agora. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecerá que muitos são consequência natural das coisas que vocês fizeram. Não. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecerá que muitos são consequência natural do caráter e da conduta dos que os suportam. Você está passando pelo que está passando, não foi pelo que você fez, é por quem você é. Se o que você fez no passado fez porque é vaidoso, hoje você continua vaidoso, então está trazendo dor para os seus dias. Simples assim. E nós somos espíritas. E o só por ser espírita quer dizer, eu sou vaidoso, adoto a doutrina espírita, quer dizer, adoto as ideias que Jesus me trouxe sobre determinadas condutas, e eu não faço. E eu acho que então eu vou fazer o bem, que aí resolve, eu faço o bem, aí pronto. Pessoal, isso é um pensamento extremamente materialista. Por que você faz poupança? É para na hora que você precisar, você tem. Então eu não tenho, faço poupança para na hora que eu preciso, eu tenha. Então, como eu não tenho aqui dentro, então eu faço fora para na hora que eu precisar eu ter. Mas você não tem. E aí nós começamos a perceber o seguinte. Eu vou mostrar um vídeo para vocês.
achei essa semana, um dia que eu estava pensando, né? E eu estava, curiosamente, fazendo uma prece, agradecendo a Deus pelas lições que Ele me fez. Eu contei uma coisa para vocês no mês passado, né? Eu estava vendo os efeitos disso. E aí eu fazendo uma prece, obrigado, Senhor. Eu estava batendo papo com Ele. E aí peguei o meu momento besterol, entrei no Instagram. E aí apareceu um videozinho assim num perfil que eu nunca tinha visto. E não é hábito de eu acompanhar aquele tipo de perfil, isso é curioso. Vocês sabem que o algoritmo dessas redes sociais, ela traz aquilo que você olha, né? E quando aparece um negócio que você não olhou e você não comentou com ninguém, e não, tem um espírito dentro daquele algoritmo, só pode. Não tem condições. E é o espírito do seu anjo guardião. Aí ele mostrou esse vídeo, era um pedaço de 3 vídeos. Aí eu peguei, entrei no perfil, achei os 3 pedaços, juntei num pedaço só. Prestem atenção. Esse vídeo foi feito em Uganda. Doeu? Aí vocês olham para aquilo ali, aí fica pensando assim, o que esse espírito fez no passado para merecer passar por isso? Porque ninguém dentro dessa sala, repito, ninguém dentro dessa sala, por pior que seja a sua vida, por mais dor e sofrimento que você tenha passado nessa vida, na minha terra tem uma expressão assim, amarrar a chuteira. E eu duvido que qualquer um nessa sala, enquanto estiver, por exemplo, em Cascavel, fique nessa situação. Então você não vai passar por isso. E não existe a perspectiva de passar por isso. E aí a gente pensa, o que ele fez no passado para passar por isso? Eu quando vi isso eu comecei a chorar, mas não foi pensando nisso, com compaixão dele. Não, eu fiquei com compaixão de mim, com dó de mim. Doeu? Esse adolescente conseguiu tocar uma parte do coração de vocês que eu não consigo. Eu não tenho coragem, nem moral, nem evolução suficiente para fazer o que esse menino fez. Porque ele está dando uma lição sobre de como lidar com a dor do outro, maior do que qualquer palestra que eu faça aqui. E nós temos essa
esse olhar de que ele está passando, ele está sofrendo, ele é isso, porque fez isso no passado. Essa criatura só pode ser um espírito muito evoluído que consegue viver isso e despertar o amor em nós. Agora eu mudo o que eu falei há pouco. Nenhum de nós passa por aquilo, mas provavelmente a maioria de nós está pior do que ele. E sabe por quê? Porque nós estamos olhando para a miséria material. Quantos de nós, se eu pedir, me faça uma descrição sobre a afetividade que você recebe? Nós podemos ter dinheiro, nós podemos ter plano de saúde, nós podemos ter atendimentos, nós podemos ter tudo. Mas muitos de nós aqui somos mais miseráveis afetivamente, mendigando afeto, do que esse adolescente que não tinha um pão para comer. E nós nos achamos melhor que ele. Eu não consigo fazer o que esse menino faz. Eu sou muito mais miserável hoje, sabendo o que eu já fiz nesta vida e em vidas passadas. Eu estou longe, muito longe, de onde esse menino está. Porque ele, sem dizer uma palavra, ele tocou todos os nossos corações. E eu falando tudo o que eu falo, eu tenho dificuldade de tocar o vosso cérebro. Isso é amor. Porque diante da nossa dor, o amor dele nos toca. E aí Jesus vem e diz: vai tu e faz o mesmo. Por isso que os que mais precisam aqui dentro, do que tem-se aqui dentro para oferecer, são aqueles que estão aqui dentro. Está na hora de deixar um pouquinho o ego, a vaidade, o orgulho, o egoísmo de achar que só o meu jeito é que é o certo, e tentar entender que somente o jeito de Jesus é o adequado. Até porque, como espírita que somos, foram as ideias dele que nós escolhemos seguir.